todos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Nós vamos hoje, para quem é antenado aí com a área cinematográfica, né? Com a área dos filmes. Obrigado. Hoje está na moda você fazer uma junção entre a série e o filme, né? Então, alguns filmes de heróis você vai entender se você viu a série antes, ou você vai entender a série se você viu o filme. Então, eles fazem essa junção. Por que eu estou falando isso? Quando o pastor Gustavo me chamou para dar o estudo de quarta-feira, e eu fiquei orando, pedindo para Deus o que eu vou falar na quarta-feira, que eu gosto de falar um tema fechado, uma série. E como é início do ano, eu pensei em falar assim, não, vamos falar sobre as disciplinas espirituais. Então, quarta-feira, o estudo de quarta-feira passada foi sobre oração. E quando estava preparando esse sermão, eu falei, o que eu vou falar hoje? E orando a Deus, a gente vai seguir um pouco a série de quarta-feira. Nós vamos falar também sobre oração hoje. Então, assim como o filme que faz essa conexão, nós vamos fazer essa conexão também um pouco com o que foi falado na quarta-feira, com o estudo de hoje, tá? Com o sermão de hoje. Então, os dois falam sobre oração. Então, nós vamos ler Lucas capítulo 11, do verso 1 ao verso 13. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos todos os que nos devem, e não os deixe cair em tentação. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurar-o à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando-se de viagem, procurou-me, e eu nada tenho de lhe oferecer. O outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te-os dar. Digo-vos que, se não levantar para dar-lhes por ser eu amigo, também o fará por causa da importunação. E lhe dará tudo o que estiver necessitado. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem lhe pedirem. O texto nosso já inicia com um pedido de um dos discípulos, dizendo: Senhor, nos ensina a orar. Como João Batista ensinava os seus discípulos, nós queremos aprender a orar. Como é que eu converso com Deus? Como é que eu falo com Deus? Quando eu estava no IBEL, a gente fazia muito evangelismo de rua, lá nos 2008 a 2010, e um evangelismo que a gente fez, uma moça, uma senhora, na verdade, chegou para mim e falou assim: olha, mas eu não sei como orar.
E ela contou uma história dela, de uma dificuldade que ela passou, e na frente da casa dela tinha um campão destampado, né? E ela falou que de noite ela chegou para o céu e começou a falar com Deus. E ela chorou ali e sentiu conforto. E eu falei com ela, isso que a senhora fez foi uma oração. A senhora não sabia, mas foi uma oração. E aqui os discípulos chegam para Jesus e falam, um dos discípulos, nos ensina a orar. Como é que nós vamos falar com Deus? E Jesus ensina eles. Ele começa, Pai. Isso é muito importante nós entendermos Jesus nos dando autoridade, nos dando compreensão que nós podemos chamar Deus de Pai. Como diz uma música de um pastor presbiteriano, Gladir Cabral, o Rei do Universo, o Deus de toda a vida, aquele que é a luz de um claro dia, nós podemos chamá-lo de Pai. O islamismo, por exemplo, você não pode chamar Alá, e não tem essa ideia de que Alá é Pai. Mas nós podemos chamar aquele que criou todas as coisas, que é o sustentador de todas as coisas, de Pai, de alguém próximo a nós. Isso é importante, irmãos, porque o Deus que nós criamos, os nossos corações, eles são deuses que exigem sacrifício como se fosse um ditador tirano, seja da nossa família, seja do nosso dinheiro, seja de crianças. Por exemplo, na Europa existem alguns países lá que, por causa do Deus do conforto e do prazer, crianças com síndrome de Down são abortadas antes de nascerem. A taxa de nascimento de síndrome de Down em alguns países é 0, porque os pais veem que vai dar trabalho, que vai ser algo complicado e abortam essas crianças. Isso é o Deus conforto, que exige sacrifício, que exige sacrifícios de ditadores tiranos. Mas o nosso Deus, o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, que nós podemos nos chamar de Pai, já fez o sacrifício. E Ele nos acolhe como filhos. E nós podemos chamar Ele Pai, como Jesus aqui nos ensina. E a primeira petição que é feita aqui é: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome, Pai. E ele diz isso, meus irmãos, porque a ideia do texto aqui é que Deus, Ele esteja fazendo o nome dEle grande. Não somos nós que colocamos o nome de Deus grande, mas o próprio Deus faz o nome dEle grande, faz a fama dEle grande, para que homens e mulheres não mais pequem contra Ele, mas o adorem, porque o nome dEle é grande. E esse é o desejo aqui, dessa primeira petição que Jesus nos ensina. Pai, faça o teu nome grande, faça o seu nome cada dia mais santo, faça com que as pessoas, o seu povo, o adore, por quem tu és. Santificado seja o teu nome, Deus. Estabeleça, então, o primeiro pedido aqui é o estabelecimento da glória de Deus. O primeiro pedido dessa oração é que Deus revele a tua glória sobre todos os povos dessa terra. Pai, santificado seja o teu nome. Diante disso, meus irmãos, vem o segundo pedido. Um pedido de acordo com a soberania de Deus. E Jesus ensina que peçam também para que o reino de Deus venha. Venha o teu reino. Isso é interessante, meus irmãos, porque a gente tem algumas ideias erradas sobre o estabelecimento do reino de Deus. O reino de Deus, ele não vem através de pessoas,
ele não é estabelecido através de pessoas, ele não é estabelecido através da igreja, ele é estabelecido pelo próprio Deus. Deus estabelece o seu reino entre todas as nações deste mundo. É Ele que faz. O nosso papel é apenas de reconhecer, não somente o reino, mas também o rei, que governa todas as coisas, que fez o seu próprio nome grande. O nosso papel é reconhecimento desse reino e desse rei. Então, logo na sequência, nós temos o terceiro pedido. Diante desse rei, nós pedimos a provisão. No Antigo Testamento, nós temos 3 ofícios, que são colocados os ofícios de Cristo no Novo Testamento, que é o de profeta, rei e sacerdote. O papel do rei no Antigo Testamento, que se estabelece com Cristo também, era basicamente 2, de provisão e de proteção. Nós temos aqui então o primeiro pedido de provisão. Ele diz: o pão nosso cotidiano dá-nos hoje dia a dia. Somente o rei pode fazer isso. E o interessante é que do jeito que é construído aqui essa oração, ele não está focado no tempo, no dia, mas sim na medida. O que eu estou querendo dizer? Não é o tempo de Deus nos abençoe, nos dê o pão de amanhã, nos dê o pão depois de amanhã e assim por diante. Mas a ideia é de medida, nos dá o que é necessário para o dia. Nos dá o que é necessário para o dia. Lembrando muito do que o maná era, a cota necessária para o dia, para cada família. E aqui é interessante, meus irmãos, lembrarmos que a oração é do Pai Nosso. Quando eu era mais novo na igreja, eu ouvia muitas vezes quando a gente falava sobre evangelismo, uma expressão assim, que se Jesus viesse para morrer somente por você, ele viria. Não sei se você já ouviu isso. Jesus te ama tanto que se viesse, só tivesse que salvar você, ele viria e sofreria tudo na cruz. Essa expressão, por mais bonita que pareça, mas não é correta, porque o plano de Deus nunca foi salvar uma pessoa ou um indivíduo. O plano de Deus foi sempre formar um povo. Por isso que o Pai é nosso, o Pai não é meu. Por isso que o pão é nosso, não é meu. Nós somos uma igreja, nós somos uma comunidade, nós somos o povo de Deus. E a oração do Pai Nosso, quando ele diz assim, o pão nosso de cada dia, Deus, me dá o que é necessário do dia, não é somente para minha casa, mas é para a casa do povo dele. Eu estou orando, irmãos, para aquelas pessoas que são do povo dele, que às vezes está passando alguma necessidade, e diz, Pai, sabe aquele povo que está tão distante, que eu não conheço, mas é seu povo, como o Senhor é Pai nosso, dá o que é necessário para eles se sustentarem, para eles se alimentarem, para eles comerem. E isso, pessoas de uma situação humilde, por exemplo, que têm dificuldades financeiras, mas também como missionários que estão tão distantes. Deus, dá o sustento necessário do dia para eles, porque o Pai é nosso, não é meu. Essa é a responsabilidade do rei, de prover e proteger. Prover o alimento, o sustento, não somente físico,
mas também espiritual, emocional de nossas vidas. E o texto continua então dizendo que, e um pedido bem interessante, ele fala assim: perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos todos os que nos devem. E aqui a ideia de pecado é como se você estivesse devendo algo para Deus, tá? Não é somente como a gente aprende na escola dominical, de errar o alvo, de agir contra Deus, mas a ideia aqui do que Jesus está querendo passar é como se você estivesse em dívida com Deus, em obrigação para Deus. E o que Deus faz diante disso? Ele assume para si todo o prejuízo, todo o ônus, e fala: você não me deve nada. E é isso que nós devemos fazer com os nossos irmãos. Ele diz: Deus, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos deve. Se o irmão está devendo, está em falta, pecou contra você, o nosso papel é o quê? Assumir esse prejuízo. E o interessante é que a ideia aqui do texto é que quando você assume esse prejuízo, automaticamente Deus perdoa. Mas não por merecimento, não porque, nossa, que pessoa boa, você perdoou o seu irmão, então eu vou te perdoar também. Não. Mas a ideia é que nada pode ficar em obstáculo para que Deus exerça a sua graça do perdão. Nada. Pai, perdoa os meus pecados, assuma para si as minhas faltas, porque as faltas que os meus irmãos têm comigo, eu assumo esse prejuízo, porque o Senhor me deu esse exemplo. Deus, então, nós temos aqui então o último pedido. Lembra do rei, que é prover e a outra é proteger? Nós temos aqui o papel do rei, de proteger. Não nos deixe cair em tentação. Aqui não significa que você não vai ser tentado. Não é essa a ideia. Não é essa ideia de que Deus me livre da tentação, não deixe que eu seja tentado. Não. Mas a ideia aqui é: Deus, impeça que eu ceda à tentação. Não deixa que os meus pés vacilem. Me ensine a ser forte, me proteja, para que eu não venha pecar contra o Senhor. Para que eu não venha a errar. Para que eu não venha a falhar contra o nome santo do Senhor. E nisso nós temos uma parábola que Jesus nos conta, de um amigo importuno, que chega lá meia-noite e fala assim: olha, me dá pão. Chegou um amigo meu aqui do nada, e eu estou sem pão em casa. Me dá pão, eu preciso de pão, me empresta pão, depois eu te devolvo. E o rapaz falou assim: não, já é tarde, já é meia-noite, já está com a porta fechada, já está com, meus filhos estão na cama, não tem como eu sair. E Jesus conta essa parábola e fala assim: olha, se não for pela amizade, vai ser pela importunação, que ele vai dar isso, vai dar esse pão. E o que tem a ver isso com oração? Aqui um incentivo a permanecer firme, pedindo ao Senhor em oração. Não que Deus não queira nos abençoar, porque quando o reino de Deus vir, como é o nosso desejo aqui na oração do Pai Nosso, o rei vai abençoar os povos, o rei vai abençoar, esse é o papel dele. Então ele deseja isso, ele deseja abençoar, mas aqui é uma persistência. Persista em oração, persista pedindo ao Senhor, persista, porque Deus, Ele atende, não porque a gente é importuno,
mas porque Deus tem o prazer de abençoar. Persista na oração. Não como se eventualmente Deus vai lá, vai te atender, mas porque Ele é um Deus gracioso. Ele é um Deus que responde à oração dos seus filhos. Isso acontece, meus irmãos, porque o desejo de Deus, como eu falei no início, é fazer o nome dele grande. O livro de Números, ele conta uma história muito interessante. Ele fala que quando o povo foi espiar a terra, tinha foi mandado os espias lá e viram alguns homens grandes carregando os cachos de uva gigantescos, né? Que 2 pessoas tinham que carregar. A terra era farta, tinha leite e mel à vontade. E alguns homens que voltam ficam assustados e falam assim: não vamos dar conta, não vamos dar conta de conquistar essa terra. E 2 homens somente falam: não vamos, o Senhor está com a gente. E Deus, Ele se enfurece por essa dúvida do povo dele. E lá em Números capítulo 14, quando Moisés intercede pelo povo, porque faltou essa fé de conquistar a terra, Moisés diz assim: Deus, se matares este povo, verso 15, se matares este povo como um só homem, as gentes, pois que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor entrar este povo na terra que lhe prometeu, com juramento, os matou no deserto. A vontade de Deus, irmãos, é fazer o nome dele grande, conhecido sobre toda a terra. Quando eles saem do Egito, ele diz isso: eu vou tirar vocês do Egito, porque eu vou fazer com que todos os povos vejam o meu nome. Moisés aqui então fala assim: Senhor, se o Senhor matar o seu povo, todos aqueles que viram os milagres, todos aqueles que conhecem as histórias de que o Senhor fez, atravessando o mar, fazendo tudo que é maravilhoso, coisas espetaculares, vão dizer assim: esse Deus aí é fraco, porque não conseguiu fazer com que ele entre na terra prometida. Moisés soube e entendeu que a vontade de Deus sempre é fazer o nome dele grande. E essa parábola do amigo importuno se encaixa perfeitamente nisso. Porque se nós conhecemos o Deus que é gracioso, bondoso, que gosta de abençoar o seu povo, se ele não fazer isso, o nome dele não se torna grande. As pessoas vão falar assim: que Deus é esse que a igreja presbiteriana do Jardim Satélite serve? Não é um Deus gracioso? Como é que ele não faz isso? Como é que ele não faz aquilo? E Deus tem um zelo pelo seu próprio nome. Então ele vai fazer. Porque se ele diz que ele é um Deus gracioso e bondoso, ele é um Deus gracioso e bondoso que ouve as orações dos seus filhos. Então essa parábola aqui quer dizer para nós: continue intercedendo, continue pedindo, porque Deus é bondoso e ouve a oração dos seus filhos. E Jesus confirma isso na próxima seção do texto, quando ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E é interessante que essa palavrinha buscai aqui, ela é repetida em outros textos. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Só que alguns anos depois que foi escrito o Antigo Testamento, houve uma tradução do Antigo Testamento para o grego. Essa tradução chama Septuaginta. Então, a Septuaginta,
que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, ela usa essa mesma palavra buscai no grego em outros textos. Por exemplo, lá em Isaías 65, verso 1. Isaías 65, verso 1. Que diz assim: fui buscado pelos que me perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam, e um povo que não chamava o meu nome, eu disse, eis-me aqui. Romanos capítulo 10, Paulo cita esse texto, sobre os povos gentios que estão buscando ao Senhor. E não somente aqui, mas em Isaías também, capítulo 55, verso 6, onde o profeta fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai e achareis. Buscai e achareis. Essa é a promessa do Senhor. E Deus, Ele deseja ser encontrado por aqueles que o buscam. Ele não está escondido, pelo contrário, Ele fala, me busca, me queira cada dia mais. E Ele, como Pai, um Pai bom, sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Porque até nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Porque se um pai ou uma mãe, se o filho pedir pão, vai dar pão, não vai dar pedra. Se o filho pedir um peixe, vai dar peixe, e não vai dar uma cobra. Ou se o filho pedir um ovo, vai dar um ovo e não um escorpião. E Deus, que é bom, vai dar o Espírito Santo para aqueles que o pedirem. Quarta-feira no estudo, aqueles que não viram, não é porque eu dei, mas eu recomendo dar uma olhada lá no YouTube. Deus se importa com a nossa felicidade, Deus se importa com os nossos problemas, com as nossas lutas, como nós oramos aqui pelos doentes, Deus se importa com isso, com os desempregados, Deus se importa com os seus anseios pessoais. Mas como diz John Piper, num dos seus livros, ele diz assim, que Deus é mais glorificado em nós, quando estamos mais satisfeitos nele. O que ele está querendo dizer com esse ensinamento de oração, que eu quero conectar com o estudo de quarta-feira? Deus se preocupa com tudo isso. Antigamente nós éramos conhecidos, os cristãos, como o povo do não pode, não é? Não pode isso, não pode aquilo, e cristão tinha um jeitão de triste, né? Não eram felizes é ser do mundo, cristão é aquele negócio chato, né? Eu até ouvi algumas pessoas falando, eu não quero ir para o céu não, o céu deve ser chato, lá no inferno que deve ser festa, que não sei o que lá. Por quê? Porque a gente passava uma ideia de que Deus não pode, eu não posso fazer isso, eu sou da igreja, eu não posso expressar a minha felicidade, ter prazeres. Não, Deus quer que você tenha. A questão é que Ele não quer que a sua felicidade, os seus prazeres se tornem os seus deuses. Ele quer mostrar para você que a sua felicidade e os seus prazeres são pequenos. Ele quer expandir isso. Ele quer fazer com que a sua felicidade e o seu prazer não esteja nas coisas, mas nele. Nele. E como bom rei, Ele vai te abençoar. E o meu desejo para esse ano que se inicia, que já estamos já na metade do mês, é que nós possamos orar pedindo Ele. Deus, eu preciso do Senhor na minha vida. Isso é interessante, meus irmãos, porque o verso 13 vai dizer para nós
que o Pai Celestial dará o Espírito Santo por aqueles que pedirem. Aqui não é salvação. Aqui ele não está falando sobre salvação. Porque uma regra de interpretação de narrativas bíblicas é você entender para quem Jesus está falando. Para quem Jesus está falando? Para os discípulos. E segundo João capítulo 13, quando Jesus lava os pés, e Pedro fala, não, lava meu corpo todo. Ele fala, não, vocês já estão lavados, vocês já são meus. Só tem um que não é, que é Judas, que é de Satanás. Mas todos vocês são meus. Então ele está falando aqui para crentes, para cristãos, para salvos. E ele diz, peçam o Espírito Santo de Deus. Insista, peça, que Deus vai dar. Deus vai dar. Queira Deus na sua vida. Deseje Deus. Como o Salmo 63 nos diz, como a corça anseia por águas, assim eu quero Deus na minha vida. Porque todas as bênçãos, irmãos, como o Salmo 23 nos diz, se eu tenho Deus, eu tenho tudo, porque eu tenho aquele que é dono de todas as bênçãos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E não somente isso, essa é a primeira lição, mas a segunda lição que eu quero deixar aqui brevemente, é que quando você vê a história da igreja, nós temos o avivamento na África do Sul, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Coreia do Sul, e por fim o nosso texto de Atos, capítulo 2. O que os irmãos estavam fazendo antes de vir a descida e o avivamento da igreja? O que eles estavam fazendo? Orando. O avivamento na África do Sul começou com uma oração de um homem, nos Estados Unidos com uma oração, na Inglaterra com John Wesley e um grupo de irmãos orando, na Coreia do Sul, e muitos pastores coreanos saem pregando, vêm aqui na igreja presbiteriana do Brasil, falam do momento de oração que eles gastam. Tem pastores que eu conheço que quando eles vão pregar no domingo, eles sobem no sábado para orar numa casa, no monte, e só saem de lá para pregar no domingo. Ficam 2 dias orando. O que eles estão fazendo? Deus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu tenho tantas dificuldades, eu tenho tantos problemas, eu tenho tantos sonhos, tantos prazeres, mas o meu prazer acima de tudo está no Senhor. E é isso que eu quero. E a promessa do Senhor: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. E é isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, verso 18, se não me engano, 18 ou 19. Não vos embriaguei-vos com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, ali é uma palavrinha, é uma ordem, é um mandamento, né? Mas ali é uma forma passiva. O que é isso? Você pede, mas não é você que se enche do Espírito Santo, é alguém que te enche. Quem é esse alguém? Deus. Nosso papel é pedir incessantemente, porque Deus ouve a oração do seu povo, porque Ele é Pai. Que Deus os abençoe nessa manhã.